Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico Nossa Missão. Nós hoje estaremos iniciando a aula 7, a lição número 7. Esse aqui é o material de apoio. Este material de apoio é da editora Publicações Avivamento. É um material oficial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que você pode conhecer melhor os materiais aí através do site livrariaavivamento.org. Então, fazer uma breve recapitulação. Na lição 1, nós estudamos sobre os membros da igreja. Falamos do princípio bíblico, sobre ser um membro da igreja e, com base no princípio bíblico, o membro da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Na lição 2, nós falamos um pouco sobre história, organização e propósito da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Na lição 3, nós falamos dos princípios gerais e éticos. Ético é comportamento, conduta. O que se espera de um membro da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no que diz respeito à sua conduta, ao seu comportamento. Na lição 4, nós falamos sobre evangelizar as pessoas. Na lição 5, discipular as pessoas. E na lição 6, recebendo cura integral. Tudo isso, logicamente, pensando a atitude, a missão, a tarefa da igreja, a Igreja de Cristo, através da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E hoje, então, nós vamos para a lição de número 7. Nós vamos falar sobre verdadeiros adoradores. Eu estou aqui com a minha Bíblia no smartphone e também com a Bíblia impressa. Então, você esteja aí também, ou com a sua Bíblia impressa, ou pelo smartphone, para acompanhar esta aula de hoje. O objetivo desta aula de hoje é falar sobre a verdadeira adoração. O texto base é João 4, 23 e 24. Então vou abrir a Bíblia aqui para que possamos ler. João, capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observe, o projeto eterno de Deus é ter uma família com muitos herdeiros que reflitam o seu amor e a sua glória. Nós fomos chamados para isso, refletir o amor e a glória de Deus sobre toda a criação e viver em santidade e justiça, tornando semelhante ao Filho Jesus Cristo. Filhos que louvem a Deus e o adorem pelo que Ele é, assim também pelo que Ele faz. Entre os seus atos, o mais grandioso, o maior feito de Deus está em Cristo. Através de Cristo nós somos salvos. Então, quando nós falamos sobre adoração, vamos definir aqui louvor e adoração. Porque nós confundimos, às vezes, no próprio culto, por exemplo, nós falamos, vamos adorar a Deus, muitas vezes entendendo que é apenas cantar.
Mas louvar é celebrar, é elogiar a Deus com grande entusiasmo, é cantar canções que possa reconhecer a grandeza, o poder e elogiar ao Senhor. Isso é louvar. Adorar é uma atitude de venerar, prostrar-se, curvar-se diante do Rei. Louvor e adoração são respostas, mesmo que seja diferente, mas são respostas à revelação de Deus e à sua grandeza. Então, louvar tem a ver com cantar, com celebrar, aplaudir e fazer isso com grande entusiasmo. Adorar já é uma atitude diferente, de se prostrar, de se render. Adorar é um estilo de vida. Todos nós, o povo de Deus, é chamado a viver uma vida de adoração exclusiva a Deus. Existe alguma forma de adoração adequada? Há alguma forma de adoração adequada? Nós já podemos entender pelo princípio bíblico, nós lemos aqui o texto de João, capítulo 4, que é impossível que pessoas não regeneradas adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Porque uma pessoa não regenerada, não salva, ela está envolvida na mentira, não na verdade. Ela está no meio de um engano, corrompida pelo pecado e sem perdão. Ela não reconheceu, ela não se arrependeu, ela não entregou sua vida a Jesus ainda. Então, pessoas assim, que não foram ainda vivificadas, elas estão ainda espiritualmente mortas. Elas não podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Vejam outro texto, eu leio João aqui, mas vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 2, agora eu vou ler aqui na Bíblia impresso. 1 Coríntios, capítulo 2, ler apenas um versículo, que é o versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a falta de compreensão do servir a Deus e da revelação do Espírito. Então, uma pessoa que ainda não se arrependeu, que não entregou sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela não pode adorar em espírito e em verdade. Aí nós temos aqui um princípio da adoração coletiva. Os filhos de Deus, eles se reúnem para a adoração coletiva. Então tem adoração. Qual que é a adoração adequada? A adoração adequada é aquele tipo de adoração de alguém que já entregou a sua vida a Cristo. Esta pessoa pode ter uma adoração em espírito e em verdade, porque ela já reconheceu os seus pecados, as suas limitações, pediu perdão, entregou, rendeu a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e ela agora então é um adorador como estilo de vida. E coletivamente na reunião dos santos, na igreja, nas orações, nas celebrações, nós também podemos e devemos nos prostrar, nos render, quebrantar o nosso coração para adorar a Deus de forma coletiva. O que é ou o que seria uma adoração falsa? A adoração falsa, ela é praticada por pessoas meramente religiosas, sem experiência real com Deus. São pessoas que se dizem cristãos, mas simplesmente participam de uma liturgia ou fazem uma apresentação para cumprir um rito. Esse comportamento é muito comum nas pessoas cuja vida diária não se harmoniza
com o que dizem, ou seja, cantam, fazem uma celebração durante um culto público, por exemplo, mas saiu do culto, não vive nada do que cantou, não vive nada do que ouviu, a pregação, não pratica, não obedece à palavra de Deus. Esta é uma adoração falsa. A pessoa está só publicamente se mostrando um adorador, com canções, com até mesmo prostrando, se quebrantando, louvando e adorando, mas só publicamente. No particular, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, ele não pratica, não tem nenhum comportamento, não é um estilo de vida para essa pessoa. Então, veja que o ambiente da igreja não pode ser um pretexto para exibicionismo, para a pessoa ficar se exibindo e mostrando que está adorando a Deus. Não, mas deve ser verdadeiro. Pode ajoelhar, pode se prostrar, pode chorar, pode sorrir na presença de Deus, levantar as mãos, dar brados, glória a Deus, aleluia, buscar a renovação. Mas quando sair do culto, não foi só na igreja. Você deve fazer isso também em todo e qualquer lugar. Ou seja, isso deve ser um estilo de vida. Veja o que Mateus diz. Vamos agora aqui para Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, sobre a tradição e esta falsidade na adoração. Olha o que Jesus diz no versículo 8. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Veja, Jesus já tinha condenado esse tipo de adoração falsa, inútil. Então nós devemos adorar de uma forma verdadeira para que isso seja aceito e aprovado. Como é a adoração verdadeira? A adoração verdadeira, ela é da espiritualidade, de um cristão espiritual, ou seja, de pessoas que nasceram de novo e adoram a Deus em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador recebeu um novo coração, tornou-se sensível e obediente à palavra de Deus. Ele oferta o melhor ao Senhor e este se agrada dele e da sua oferta. Somente as pessoas regeneradas, ou seja, que nasceram de novo, pessoas que de fato estão vivendo uma nova vida em Cristo, podem adorar a Deus plenamente, como filhos, como filhas que são amados por Deus. E aqui então entra uma questão, porque esta é a nossa missão. A missão é uma verdadeira adoração. Entre os aspectos da missão, este é um aspecto importante. O que oferecer em adoração? Primeiro, ofereça a si próprio, ofereça a sua vida. Apresente-se integralmente todo o seu ser a Deus, espírito, alma e corpo. A totalidade de quem você é toda a sua vida. Vamos ler aqui. Agora vou aqui na Bíblia impressa, Romanos, capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 1, que tem um texto importante para o que oferecer, para responder essa pergunta, né? O que oferecer em adoração? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, rogo-vos é uma palavra forte. Eu imploro com toda a minha força, eu faço um pedido a vocês,
Mas esse pedido é muito importante que eu estou fazendo a vocês. Que vocês... E eu não estou rogando em meu nome. É bom lembrar. Não é em meu nome. Eu estou rogando pelas misericórdias de Deus. Que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Então, veja, isto é uma verdadeira adoração. Apresente. Você sabe o que você está fazendo, dedicando a sua vida a Deus, cultuando, celebrando a Deus. O que oferecer em adoração? A sua vida, primeiramente. Sacrifícios de louvor. Esse termo sacrifícios de louvor indica que se deve louvar a Deus em qualquer circunstância, embora nem sempre é fácil. Então, mesmo passando por uma situação difícil, louve a Deus. Tenha na sua boca um louvor a Deus. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículos 15 ao 16, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada do sacrifício de louvor. E essa expressão fruto dos lábios indica que o louvor deve ser expresso, ou seja, deve ser verbalizado. Que música que você canta? Quais são os louvores que você canta? O povo de Deus não pode cantar músicas mundanas, músicas que não têm nada a ver com Deus. Veja, frutos dos lábios, sacrifício de louvor, cante em toda e qualquer situação, saia da sua boca louvores a Deus. O que oferecer em adoração pode oferecer também expressões físicas. Aplaudir, colocar-se em pé na presença de Deus, erguer as mãos, ajoelhar-se, dançar, tudo isso você pode oferecer em adoração, em louvor a Deus. Veja o que os salmos, vamos pegar aqui alguns salmos como exemplo. Primeiro, o Salmo 47. Salmo 47, apenas um versículo. Primeiro versículo. Este salmo foi os filhos de Coré que escreveram. E ele diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então, expressões físicas. Olha um outro salmo aqui, agora o Salmo 134. Vamos ler alguns versículos a mais aqui. Salmo 134, versículo 1 e 2. Diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Um outro salmo, Salmo 95. Não, aqui mais próximo, Salmo 150, versículo 4. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Danças, louvai ao Senhor com danças.
O que você pode oferecer em adoração? Você pode oferecer a sua vida, a si próprio, como sacrifício vivo. Aqui, entrega, né? A si mesmo, é entregar-se totalmente. Você pode oferecer sacrifício de louvor, ou seja, cantar em toda e qualquer situação, e expressões físicas. Você pode também oferecer dons e talentos. É o que diz 1 Coríntios. Vou ler aqui, agora na Bíblia, aqui no aplicativo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, mas que seja tudo feito para edificação. Então ofereça seus dons e talentos, sua criatividade, sua inteligência, que na verdade tudo vem de Deus, né? Eu estou dizendo sua, mas tudo vem de Deus. E tudo é para a glória de Deus. O que oferecer em adoração? A nossa renda, os dízimos, as ofertas, devem ser entregues diante de Deus numa atitude de reconhecimento e gratidão pelas bênçãos recebidas. O salmista diz, né? O que eu posso dar ao Senhor? Vou abrir aqui nesse salmo também, porque aí nós podemos, né? Encerrar com esse salmo, o salmista questionando, né? Que é o Salmo 116. Salmo 116. O salmista questionando, e nós também fazemos esse questionamento diante da nossa pequenez. Às vezes nós não achamos que temos nada para oferecer para Deus, e o salmista, ele, no versículo 12, Salmo 116, ele diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, na verdade, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu ofereço ao Senhor. O que é? A minha vida. Então, ou seja, Deus recebendo o meu nada, basicamente isso. A minha vida. O que oferecer em adoração? O salmista questionou aqui, ele está dizendo: o que eu posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios? Então ele diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os votos que eu fiz na presença do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E aí ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa aqui não está dizendo assim, esse texto aqui não é para dizer, Deus sente prazer quando um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus morre. Não. Essa palavra preciosa na linguagem bíblica aqui do Antigo Testamento é custosa. Como é custoso ao Senhor, aos olhos do Senhor, quando morre um santo, a morte dos seus santos. Porque a vida do homem de Deus e da mulher de Deus é preciosa. Aí nesse sentido, de que Deus deu a vida para que nós possamos viver para a sua glória. Então, o que oferecer em adoração, meus irmãos? Ofereça a sua vida, ofereça os louvores, o sacrifício de louvor, cante nas tribulações. Expressões físicas, aplauda ao Senhor, se ajoelha, pule, dance na presença do Senhor. Ofereça os seus dons e talentos, as capacidades que o próprio Deus te deu, e a sua renda, os seus recursos, tudo que está em você. Então, eu encerro aqui dizendo: se comprometa, seguindo o princípio bíblico do que é adoração, é um estilo de vida.
Você aplaude ao Senhor lá no culto, lá na sua casa, quando você colocar um louvor, aplauda também. Você pula, você é, corre, você dança num culto público. Não seja só público, faz isso também na sua casa, na sua família. Você dá glória a Deus e tem um comportamento diante de Deus na congregação dos santos, na reunião do culto público. Tenha também o mesmo comportamento na escola, no trabalho, na vizinhança. Adorar em espírito e em verdade significa em todo e qualquer lugar. Não há um lugar específico de adoração. Não é só no templo, junto com os irmãos. Não, é em todo e qualquer lugar. Então não coloque obstáculo, mas que você tenha uma vida de adoração e de devoção ao Senhor, porque esta é a nossa missão. Encerramos aqui então esta aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre comunhão com Deus e com os irmãos. Um abraço a todos. Deus abençoe sua vida. Fique na paz e até a próxima aula.